Olá, como vai? Tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Cristina e hoje nós vamos fazer aqui estudar ciências, tá? Continuar o nosso estudo sobre células, tá? O material de complementação dessa semana é de ciências, vai tratar sobre a organização celular, a organização do nosso corpo, tá? Então, vamos ler aqui o primeiro parágrafo que fala que todo organismo vivo, animais e plantas, são formados por célula. Então a gente já viu isso. A célula é a menor unidade morfofuncional. O que quer dizer isso? Morfofuncional. Morfo vem de morfologia, forma. Toda célula tem sua forma. E de acordo com a forma, ela vai desempenhar uma função específica. A gente já viu isso. A célula nervosa, lembra? Tem aquelas ramificações. A célula muscular alongada, a célula epitelial e assim por diante, tá? Bom, outro dado importante é que o corpo humano, como diz ali, ó, ele é formado por trilhões de células, mais ou menos 10 trilhões de células. Portanto, nós somos pluricelulares, muito bem. E organismos formados por uma única célula, que é o caso das bactérias, que é o caso de alguns protozoários, a ameba, o paramécio, algumas algas, como a euglena, elas são unicelulares, tá? Formadas por uma única célula. Bom, muito bem. Bom, nós vimos também que a célula ela apresenta 3 estruturas básicas, que é a membrana citoplasmática, que ela é porosa, permite a entrada e a saída de determinadas substâncias. Não foi isso que nós vimos? Muito bem. O que a gente viu mais? Apresenta o citoplasma, tá? Que é o meio aquoso, onde tem água, proteínas, açúcares, onde ocorrem as reações químicas da célula, onde estão as organelas, que são os órgãos, né? Nós vimos também que a célula ela contém um material genético, o DNA, que é os genes, é o código genético. São todas as informações, a herança que passa de uma célula para outra quando ela se multiplica. E vimos basicamente essas 3 estruturas, né? Bom, agora nós vamos ver a organização celular. Como ela se organiza? Primeiro passo, nós temos o quê? A célula, a unidade básica. Se você for ver um muro, o muro é formado de tijolos. Então, os tijolos seriam as células que formam o corpo, tá? O nosso organismo. Essas células, as células que apresentam a mesma forma, vão desempenhar as funções semelhantes, ou seja, vão formar os tecidos. Muito bem, a gente viu e já estudou. O tecido pode ser, exemplo, tecido muscular, formada por fibras musculares, tecido nervoso, formada pelas células nervosas, os neurônios, tecido epitelial, que são células achatadas de revestimento e proteção, é a célula da pele, não é isso? Tecido sanguíneo, a gente viu, formado, é o único tecido líquido, formado por uma parte líquida e sólida. A parte sólida são os glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio, o gás carbônico. A parte, além das hemácias, glóbulos vermelhos, nós temos os leucócitos, que são os glóbulos brancos. A gente já viu isso, tá? De defesa. E a parte líquida é o plasma, tá? Muito bem. Esses tecidos se organizam formando os órgãos. Então, vamos ver como é que isso acontece? Vamos aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Repare que esse esquema aqui vai mostrar o sistema digestório, tá? Então, nós temos aqui uma célula muscular comprida, tá? A função dela é contração. Essa célula, as células que apresentam a mesma forma e a mesma função vão formar o tecido. Repare aqui que nós temos já o tecido muscular, tá vendo? Esse tecido vai dar origem aos órgãos. Nesse caso aqui, nós estamos vendo o estômago, que é um órgão, tá? Os órgãos são formados por vários tecidos, tá? No caso aqui, por exemplo, o estômago é formado por uma musculatura, músculo, tá? Tecido muscular.
mas ele é revestido pelo tecido epitelial, que tem glândulas que liberam suco gástrico. Então, vejam, os órgãos são formados de vários tecidos, tá? Então, aqui nós temos exemplo, o estômago, que é um órgão, tá certo? Então, os órgãos são... Deixa eu botar aqui, ó. Os órgãos são estruturas formadas por diferentes tecidos, tipos de tecido, sendo que cada tecido tem uma função específica, tá? No estômago, por exemplo, há tecidos formados por células que produzem as substâncias digestivas, que nós vimos aí, o suco gástrico, e tecidos formados por células musculares, que vão permitir os movimentos, chamados de movimentos peristálticos, que vão dar aí a digestão mecânica, possibilitar que o alimento seja digerido e também ele possa se movimentar ao longo do trato digestório, ok? A principal função do estômago é a digestão. Então, nós estamos vendo aqui um órgão, o estômago, mas temos exemplo de outros órgãos. Por exemplo, o coração é um órgão, o pulmão é um órgão, o fígado é um órgão, o pâncreas é um órgão, o intestino é um órgão, o cérebro é um órgão, a bexiga, os rins, tá? Então, nós temos outros órgãos. Bom, esses órgãos agora se relacionam em conjunto e formam o que nós chamamos de sistema. Olha aqui o sistema digestório. Estão vendo? Nós temos aqui, ó, o início do sistema, boca, não é isso? Depois, nós temos deixa eu ver aqui, o esôfago, ó. Vamos ver aqui o sistema digestório. Aqui nós estamos vendo, ó, boca, tá? Mais o quê? Aonde tem as glândulas salivares. Depois nós temos o esôfago, estômago, não é isso? Temos os órgãos anexos, fígado, baço, pâncreas, né? Depois nós temos o intestino fino, que é chamado de duodeno, e o intestino grosso. Então, reparem que esses órgãos formam o sistema digestório, cuja função é digerir o alimento e permitir o quê? A absorção do alimento, ou seja, que ele caia na corrente sanguínea e seja transportado por um outro sistema, que é o sistema circulatório cardiovascular, ok? O coração aí vai bombear e vai levar os nutrientes e juntamente com os nutrientes, lá no pulmão, ó, vai ocorrer a oxigenação e esse oxigênio vai ser captado também pelas hemácias e serem distribuídos. Olha aí, 3 sistemas funcionando e tem que ser assim, tá? Para manter o organismo vivo, precisam de estar o quê? Esses sistemas relacionados em conjuntos e concatenados, ou seja, atuando juntos, tá? Para manter o quê? O funcionamento. Muito bem. Então, olha só, vamos ver agora aqui, ó, passando para cá, para a apostila de vocês, ó. Repare aí o sistema digestório. Observem, tá? Ao lado, no sistema digestório, a principal função é processar os alimentos em partículas menores, retirando os nutrientes necessários, tá? Ele é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e glândulas anexas, que são as glândulas salivares, fígado, vesícula e pâncreas, tá? A digestão já ocorre na boca, com a liberação dos sucos gástricos, né? São como é que se diz? A liberação justamente dessas substâncias digestivas que vão o quê? Liberados pelas glândulas salivares, que é a saliva, que tem também o quê? Substâncias que vão digerir já o açúcar. O açúcar já começa a ser digerido na boca, em moléculas menores, tá? Bom, muito bem. Depois nós temos um outro sistema aqui do lado, que é o sistema respiratório. Olha só o sistema respiratório. Nós temos aí a entrada, fossas nasais. Depois nós temos a faringe, laringe, onde temos as cordas vocais. O ar entra e vai direto depois desses caminhos, vai para a traqueia, brônquios, bronquíolos
e chega aos alvéolos pulmonares, onde vai ocorrer o que? A hematose, a troca gasosa, tá? O sangue, o oxigênio é capturado, e ele é o que? Levado pelas veias pulmonares até o coração, onde vai ocorrer o bombeamento dele. Olha o outro sistema aí entrando em ação, tá? Então nós temos esses três sistemas aí trabalhando o quê? De forma concatenada, de forma harmoniosa, um auxiliando o outro. Olha aqui o sistema cardiovascular. É responsável pela distribuição do gás oxigênio, nutrientes para todo o corpo, por meio de quê? Do bombeamento do sangue, não é isso? Ele também transporta o gás carbônico, que é resultado do trabalho celular. Seriam resíduos também, tá? Que ele novamente retorna, tá? Te retira das células do corpo, retorna ao coração, do coração vai para o pulmão e esse gás carbônico é expelido. E no caso dos resíduos tóxicos, como urina, ureia, ele é eliminado, é filtrado em outro sistema excretor, sistema urinário, nos rins, e é levado até a bexiga, onde a gente elimina na forma de urina. Olha que bacana, nós estamos aqui falando ao mesmo tempo de três sistemas, ou seja, os sistemas trabalham em conjunto. Muito bem, certo? Bom, então nós vimos que os sistemas atuam juntos para manter todo o organismo em funcionamento, tá? Por exemplo, para obter energia, as células utilizam o quê? O gás oxigênio, que captam da onde? É captado pelo sistema respiratório. Muito bem. E os nutrientes, os alimentos, são captados pelo sistema digestório. E quem vai fazer esse transporte? O sistema cardiovascular. Distribui essa substância para as células e recolhe o quê? Os resíduos. Esses resíduos são eliminados, muito bem, são eliminados pelo quê? Pelo sistema urinário. Muito bem, olha aqui o sistema urinário. Formado pelos rins, tá? Aí nós temos duas artérias e veias e temos ali a bexiga. Então, o sangue atravessa os rins. O rim é um filtro que filtra. Ele retira as substâncias nocivas, tá? Por isso que as pessoas que o rim não funciona têm que fazer hemodiálise. O sangue passa por uma máquina onde purifica, retira os resíduos e volta novamente para o organismo sem os resíduos, ácido úrico, ureia, porque senão, acumulando na célula, levaria à morte, tá? Então, elas são eliminadas aí pela bexiga. Então, vimos 4 sistemas trabalhando juntos. Maravilha, não? Bom, então é isso aí. Esse capítulo vai exatamente exemplificar isso que nós estamos falando, tá? Bom, vamos lá. Então aqui por hoje a gente vai ficar... vamos ficar por aqui. Tem aí o que na apostila? O exercício que vocês farão, tá vendo? Atividade, ligar o órgão e a sua função ao sistema correspondente. Aí nós temos aqui o coração. O que o coração faz? Realiza trocas gasosas, bombeia o sangue, absorve nutrientes. O que vocês acham? Vamos lá. Quem responde? Muito bem. O coração é um músculo, não é isso? E a função dele é o quê? Bombear o sangue. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ligar, o coração com bombear o sangue, é a função. E depois, o coração pertence a que sistema? Digestório, cardiovascular ou respiratório? Cardiovascular. Cardio vem de cardíaco, vem de músculo cardíaco, coração, e vascular vem de veias e artérias também,
que também são formadas de tecido muscular. Bom, os alvéolos. Os alvéolos a gente fala de pulmões, né? São aqueles saquinhos que aumentam a área do pulmão. Então, o que ocorre nos alvéolos? Troca gasosa ou absorção de nutrientes? Muito bem, ó. Realiza as trocas gasosas, que pertence a que sistema? Opa, sistema respiratório. Muito bem. Depois, o intestino é um órgão? Sim. Qual é a função dele? Absorver os nutrientes que ingerimos, né? Depois que ele é digerido, depois que ele é fracionado em partículas menores para serem absorvidos, atravessar a parede do intestino, eles caem na corrente sanguínea, onde o sistema cardiovascular vai distribuí-lo a todas as células. Muito bem. Para quê? Para obtenção de energia, não é isso? A gente já viu isso. Respiração celular, lembra? Mitocôndria, aquelas organelas. Esse alimento vai combinar com o oxigênio, vai ocorrer uma queima e toda a energia contida no alimento vai ser liberada para que a célula possa fazer as suas atividades, realizar suas atividades, tá? Sintetizar outras substâncias, tá? Permitir manter a temperatura do corpo, algumas outras atividades que são importantes para manter a vida, o funcionamento da célula, tá? Muito bem. E qual seria o intestino aí? O intestino é um órgão que faz parte de que sistema? Sistema digestório. Perfeito. Fácil, não? Então, vamos estudando, que só assim nós vamos chegar lá, tá? A curiosidade que eu nem falei com vocês, o maior órgão do corpo é a pele, tá? Vejam só, não parece, né? Mas a extensão dela, e não só a parte externa, mas reveste todos os órgãos internos, do coração, do estômago. Então, a extensão dele é enorme, é o maior órgão, tá? A pele não é tecido, a pele, ela também forma o tecido epitelial, mas forma um órgão que é o maior de todo o nosso corpo, tá? Muito bem, então vamos ficar por aqui, continue estudando, um abraço e até mais, tchau!